Bom dia, fãs da Bíblia, tudo bem com vocês? Vamos lá para o nosso desafio de leitura de hoje. Se você ainda não me conhece, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, eu sou a Pérola, e a gente todos os dias lê um pequeno pedacinho da Bíblia para chegar no final do ano ter lido ela inteirinha. Então, eu te peço para vir acompanhar essas leituras com a gente, deixar aí algum comentário, enfim, deixe seu joinha e me ajuda a espalhar a palavra de Deus pelo mundo, compartilhando esse vídeo por aí. E assina o canal se você ainda não é assinante. Bom, vamos lá. Nós estamos no segundo livro de Reis. Vamos começar nossa leitura hoje pelo capítulo 8. Bora? Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: Levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Nós já vimos uma fome na terra por 7 anos antes, né? Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse a Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: Faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Veio Eliseu a Damasco. Estava doente Ben-Hadad, rei da Síria, e lhe anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: Toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus. E por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo: Sararei eu desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Chegou, apresentou-se diante dele e disse: Teu filho, Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te: Sararei eu desta doença? Eliseu lhe respondeu: Vai e dize-lhe: certamente sararás. Porém, o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: Por que chora, meu senhor? Ele respondeu: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre das mulheres grávidas. Tornou Azael: Pois que é teu servo este cão para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: O Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Então deixou a Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe perguntou: Que te disse, Eliseu? E respondeu ele: Disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Azael tomou um cobertor, molhou-o em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que ele morreu. E Azael reinou em seu lugar. Já começou bem, né? Por isso que ia fazer tanta maldade. No ano quinto do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher,
e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele. Ele se levantou de noite e feriu os edomitas que o cercavam, e os capitães dos carros, o povo de Jeorão, porém, fugiu para as suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até ao dia de hoje. Ao mesmo tempo, se rebelou também Líbina. Quanto aos mais atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeorão com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, rei de Israel, chamava-se Atalia. Ele andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então, voltou o rei Jorão para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu a Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faz-o levantar-se do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma um vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam aceitados. Ele disse: capitão, tenho mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Ajas. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isso, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeúdos aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhes respondeu: bem conheceis este homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira agora. Faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: assim e assim me falou, a saber: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus. E tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei.
Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Ora, o Atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro, para que lhe pergunte: há paz? Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse: assim diz o rei: há paz. Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O Atalaia deu aviso, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro, chegando este a eles, disse: assim diz o rei: a paz. Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O Atalaia deu aviso, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Ninsi, porque guia furiosamente. Disse Jorão: aparelhe o carro, e lhe aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú. E o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: há paz, Jeú? E ele respondeu: que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Então Jorão voltou às redes, fugiu e disse a Acasias, a traição de Acasias. Mas Jeú entesou seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas. A flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu do seu carro. Então Jeú disse a Bídcar, seu capitão: toma-o, lança-o no campo da herdade de Nabote, o jezreelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos, montados após Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim tu retribuirei nestes campos, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã, porém Jeú o perseguiu e disse: feri também a este, e o feriram no carro, à subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido, onde morreu. Levaram-no os seus servos num carro a Jerusalém e o enterraram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. No ano 1º de Jorão, filho de Acabe, começara Acasias a reinar sobre Judá. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz, Zimri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber.
Ele disse: Esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: Esta é Jezabel. Capítulo 10. Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo, em chegando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Escolhei o melhor e mais capaz dos filhos de vosso Senhor, ponde-o sobre o trono de seu pai e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós fazê-lo? Então, o responsável pelo palácio e o responsável pela cidade, e os anciãos e os tutores, mandaram dizer a Jeú: Teus servos somos, e tudo quanto nos ordenares faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que é bem te parecer. Então lhes escreveu outra carta, dizendo: Se estiverdes do meu lado e quiserdes obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a estas horas, vinde a mim, a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade que os criavam. Chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 pessoas, e puseram as suas cabeças num cestos e lhas mandaram a Jezreel. Veio um mensageiro e lhe disse: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele disse: Ponde-as em 2 montões à entrada da porta até pela manhã. Saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo: Vós estáis sem culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nem sequer um lhe deixou ficar de resto. Então se dispôs, partiu e foi a Samaria. E estando no caminho em Bet-Equed dos pastores, encontrou Jeú, parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: Quem sois vós? Eles responderam: Parentes de Acasias. Voltamos de saudar os filhos do rei e os da rainha mãe. Então disse Jeú: Apanhai-os vivos. Eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equed, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou e lhe perguntou: Tens tu sincero coração para comigo, como o meu o é para contigo? Respondeu Jonadab: Tenho. Então, se tens, dá-me a mão, Jonadab. Deu-lhe, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E lhe disse: Vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal.
todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia, para destruir os servidores de Baal. Disse mais Jeú: consagrai uma assembleia solene a Baal, e a proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e nenhum homem ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então disse Jeú ao vestiário: tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal. E o fez. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E entrando eles a oferecerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar responderá pela vida dele. Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos de sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, que nenhum escape. Feriram-nos a fio de espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora e penetraram no mais interior da casa de Baal. E tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal e derribaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas até o dia de hoje. Assim, Jeú exterminou de Israel a Baal. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe, segundo tudo quanto era do meu propósito. Teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Azael em todas as suas fronteiras, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gatitas, os Rubenitas, os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale, e Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, os mais atos de Jeú e tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeú com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Os dias de Jeú, que Jeú reinou sobre Israel em Samaria, foram 28 anos. Capítulo 11. Vendo Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. O povo era nervoso, né? Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior. E assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda, e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. Então lhes deu ordem, dizendo: esta é a obra que haveis de fazer. 1/3 parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei.
e outra terça parte estará ao portão sul, e a outra terça parte ao portão detrás da guarda. Assim fareis a guarda e defesa dessa casa. Os dois grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras seja morto. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os capitães de 100, segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomaram cada um seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa do Senhor. Os da guarda se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, e até o altar, e até ao templo para rodear o rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e deu-lhe o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram, e bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Ouvindo Atali o clamor dos da guarda e do povo, veio para onde este se achava, na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: Traição, traição! Ah, para ela era, né, traição. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: Fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guardas sobre a casa do Senhor. Tomou os capitães dos cários, os da guarda e de todo o povo da terra. E todos estes conduziram da casa do Senhor o rei pelo caminho da porta dos do guarda. Vieram à casa real e Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atalha à espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Ai, coitadinho, gente, uma criança, né? Mas é isso. Texto escrito, texto lido, é o que eu sempre falo. Espero vocês amanhã. Beijo.